Sabe tudo sobre Machado de Assis? Garante qualquer questão do vestibular? Se não, você está no lugar certo. Chega mais! Muito bem, pessoal. Hoje é dia de falar de nada mais, nada menos que Machado de Assis, maior nome da literatura brasileira de todos os tempos. Esse autor é queridinho dos vestibulares, então você tem que saber muito sobre ele para poder detonar nas questões dos vestibulares que você venha fazer. Beleza? De boa? Todo mundo preparado? Antes de mais nada, ó, chega aqui, se inscreve no canal, curte e compartilha em tuas redes sociais. Ajuda o canal do Literatura a crescer, beleza? Seguinte, pessoal, Machado de Assis é autor que está vinculado, principalmente na literatura brasileira, ao realismo. Isso não quer dizer, pessoal, que ele tenha sido realista a vida inteira, tá certo? O Machado de Assis é um autor muito versátil, de uma obra muito vasta, que passou por vários momentos da literatura nacional. Então, por mais que muitas pessoas não lembrem, ele começou como autor romântico. Pessoal, escreveu livros de poesia romântica, escreveu teatro romântico, escreveu até romance romântico. Ele é autor de obras românticas como Helena, Yaya Garcia, Ressurreição. Então, vejam que ele é um autor de uma grande produção ainda como romântico. Para os críticos, essa fase do autor é chamada, pessoal, de fase imatura do Machado de Assis, porque ele não tinha se tornado esse grande nome da literatura brasileira nesse primeiro momento. Por conta do quê? Da linguagem mais popular, da idealização dos personagens, dos enredos mais fúteis, do final feliz. Então ele não é um autor completamente realista. Ele está em processo transitório, vamos assim dizer, entre o romantismo e o realismo. O Machado de Assis importante, que cai bastante em vestibulares, é o Machado de Assis maduro, que seria o Machado de Assis realista, pessoal. O Machado de Assis realista, ele nasce a partir de 1881, quando o autor produz Memórias Póstumas de Brás Cubas, mudando a sua produção literária, absorvendo características do realismo, tais como uma profunda verossimilhança, uma linguagem culta, português clássico, uma análise psicológica dos personagens. Como é isso, professor? A exposição da psicologia, onde o personagem não é mais valorizado pelo que ele parece ser, e sim pelo que ele é por dentro, a sua essência, a sua personalidade. É como se o autor tivesse, pouco a pouco, desmascarando a sociedade carioca do final do século XIX. Suas críticas, que vão ser direcionadas principalmente à burguesia e ao clero. Pessoal, o realismo não gostava da igreja nem da burguesia. Isso se dá por influência das teorias científicas que serão lançadas no final do século XIX, tais como positivismo, evolucionismo e marxismo. Isso influencia bastante os autores realistas do mundo inteiro e do Brasil também. Então, o Machado de Assis ele vai absorver essa literatura realista europeia e vai implantar ela aqui no Brasil a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele busca essas qualidades também para a sua obra. Era um autor profundamente pessimista, seus personagens eles não dão certo, são figuras que são gananciosas, interesseiras, traidoras e por isso mesmo não tem final feliz. Vale lembrar, né, pessoal? No mundo real não tem final feliz, né? Então, esse final feliz você espera para as obras do romantismo. Nas obras do realismo, o autor vai ter uma visão mais cética da realidade. Então ele vai, alfinetando a sociedade por meio de fina ironia. E assim ele vai, pouco a pouco, criticando as bases da sociedade do século XIX, que estava principalmente alicerçada no capitalismo. Beleza? Machado de Assis é um autor também de romances, tais como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Essas obras são da fase madura do autor, portanto da fase realista. Escreveu contos nessa fase também. O Alienista é um grande destaque. É uma obra aí que a sua classificação está como conto, mesmo sendo ela muito longa, ela quase beira uma novela, mas para muitos é um conto sim, O Alienista, do Machado de Assis. Escreveu também, pessoal, peças teatrais nessa época e até poesia, que deixa de ser uma poesia romântica e passa a ser, nesse momento, uma poesia de caráter parnasiana. Então, o autor foi romântico, o autor foi realista e chegou até o parnasianismo. Então ele tem participação em 3 movimentos literários do final do século XIX no Brasil. Um dos mais importantes autores brasileiros foi um
foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e o seu primeiro presidente. Primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras é o Machado de Assis, que era conhecido, pessoal, como o bruxo do Cosme Velho. Esse autor, ele fazia obras que deixavam as pessoas extremamente encasquetadas, tá ligado? Você vai ver, por exemplo, as discussões ainda hoje com relação a Dom Casmurro. E aí, traiu ou não traiu? Se você tem essa dúvida, pega um vídeo meu aí em que eu comento a obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, e eu explico para que você não tome nenhuma posição que seja emocional, que seja machista, que seja de supetão, porque era justamente isso que Machado de Assis queria. Machado de Assis, ele nasceu para investigar a sociedade brasileira e desmascarar as pessoas. Então, quando ele propõe essa discussão acerca da obra Dom Casmurro, ele queria, na verdade, analisar você, leitor, você. Então, vê aqui, ó, vou botar o vídeo para que vocês possam ver esse comentário do Dom Casmurro, que é uma das obras máximas da literatura brasileira. Professor, eu só vejo falar de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Foram apenas essas as realistas? Não. Ele escreveu também Esaú e Jacó e Memorial de Ares, que é sua última obra. Da fase de poesia, a gente pode lembrar, pessoal, de Crisálidas, Falenas. Como autor do teatro, nós podemos falar de uma obra bastante famosa chamada Quase Ministro, só que ele é importante mesmo na produção narrativa em prosa. Então você lembra dele como um grande romancista e um grande contista, tá certo? Machado de Assis viveu o final do século XIX no Brasil. Suas obras retratam principalmente o Rio de Janeiro no segundo reinado. Esse é o contexto histórico do autor. E ele vive até o início do século XX, tá certo? Ele foi um dos grandes nomes da literatura brasileira, está sempre presente nos vestibulares. Os vestibulares gostam de fazer uma análise da sua obra acerca dessa perspectiva psicológica dos personagens, por isso que ele é conhecido como autor psicólogo. Fala muito também, sabe de quê? Da metalinguagem, porque ele gostava de falar do livro dentro do próprio livro, falar da palavra com a própria palavra, fazendo uma interatividade entre autor e leitor. É um artista muito inovador, viu, pessoal? Bastante inovador para o seu tempo, o Machado de Assis, ok? Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês com relação a esse grande autor da literatura brasileira. Se gostou, ó, curte aqui, certo? Compartilha em suas redes sociais e, claro, se inscreve no canal Fortalecendo a Literatura Brasileira. Falou, tchau!